pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Mel. E nesse vídeo eu vou fazer um tour pelos meus desenhos digitais, que no caso são todos os meus desenhos no Ibis Paint, porque eu só faço desenho digital no Ibis Paint. E vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro aqui temos, esse daqui é o primeiro desenho, quer dizer, um dos primeiros desenhos que eu fiz aqui pro canal. E eu não gosto mais tanto dele, olhando assim agora. Na verdade, eu odeio esse desenho, eu só não apago por conta das memórias mesmo, porque esse desenho tá horrível. Como é que eu demorei 37 minutos nisso daqui? Bom, temos esse daqui que é uma oceminha. Eu amo demais esse desenho, eu demorei um tempão pra poder fazer ele. Até agora eu tenho orgulho. Só que, claro que eu mudaria mais algumas coisas, como por exemplo esse rosto aqui, que ela ficou com um olho muito grande. E essa área aqui, que eu esqueci o nome, mandíbula, né, eu não sei, que tá meio estranho, então eu mudaria essas coisas. Mas tirando isso, o desenho tá muito bonito. Também ajeitaria aqui a mão, que ficou muito cagada. E eu tiraria esses traços, porque eu não sou de fazer esse negócio. E quando eu faço ficar ruim, então eu tiraria. E a sobrancelha também, que ficou meio grossa. Mas tirando essas coisas que eu falei, eu gosto bastante desse desenho. Bom, aqui, isso daqui esse é um desenho simples que eu fiz pra pôr na foto do grupo de RP que eu tenho. Isso daqui é uma oseminha, porque eu faço meio que um gibizinho de uma história. E daí eu tava fazendo ele e eu coloquei essa pérola do Tá Bom, Vossa Chatice. Então eu resolvi fazer esse desenho aqui dela. E isso daqui são só algumas fichas sobre... umas fichas básicas sobre a personagem que a gente fez. Bom, esse desenho aqui eu até que gosto um pouco dele, mas é uma das coisas assim... Quer dizer, a coisa que eu mais desgosto nesse desenho é esse queixo aqui, que ficou muito pontudo e muito estranho. E também essa distância do queixo para a orelha, que ficou meio imensa. Tá desproporcional isso daqui. Bom, nesse daqui eu basicamente coloquei a minha marca d'água, meu iarte. Mesma coisa nesse. Aqui eu tava tentando fazer uma animaçãozinha. E eu fiz várias recriações desse daqui, até que eu fiz assim um que eu gostasse, que foi esse daqui. Assim, o estilinho foi uma referência a um estilinho de desenho gato que já existe. Esse desenho aqui eu amo ele, é um dos meus favoritos até hoje. Nossa, como eu gosto desse desenho. Tinha feito uma recriação, né, desse daqui, ficou essa coisa linda. Como eu amo esse desenho. Ai... Aqui eu coloquei a marca d'água. Eu também fiz esse, mas eu ainda prefiro esse, que ficou mais lindo. Mas eu também gosto bastante desse. Mas a cara eu achei que ficou meio estranha. Não é muito meu estilo atual. Eu tinha feito a line art um pouco mais grossa também. É porque eu ainda tô tentando descobrir exatamente o meu estilo. Pelo menos o meu estilo de fazer as coisas no digital, né? Porque digital é diferente do tradicional. Então eu fazia a line art um pouco mais grossa nesse tempo, mas atualmente eu já faço um pouco mais fina e eu tô testando. Esse daqui eu gosto e desgosto ao mesmo tempo, porque, não sei, pra mim ficou tudo muito estranho. O cabelo tá estranho, a cara tá meio estranha. Essa parte aqui tá muito estranha e o olho tá enorme. E a anatomia também não tá muito boa, olha só. Então eu não gosto muito desse desenho. Dois personagens meus que eu tinha desenhado, só que eu não gosto muito desse por quê? Porque tá cagado, e também porque eu usei um negócio que já existia, uma base. E como vocês já devem saber, não é muito legal usar uma base pra poder fazer o desenho, né? Esse daqui era um icon que eu tava tentando fazer. Esse daqui vocês já devem saber, porque eu me lembro de ter postado isso no canal, né? Que era uma fanart da Lulu do jogo Tango Master. Thumbnail, eu faço minhas thumbnails no Ibis Paint, então ao longo desse vídeo vocês vão ver muita thumbnail minha. Essa história aqui é engraçada. Eu ia desenhar alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer, então eu fiz isso daqui. Ai, aqui temos mais um, recriando. Esses daqui foram os primeiros PNGs da Honey. Porque a Honey, oficialmente, quando eu fiz ela era desse jeito.
Se você olhar a Honey que eu tinha feito antes com a Honey de agora, tem uma grande diferença. E eu prefiro a Honey de agora porque ela tá com cores um pouco mais vivas. E também tá um pouco mais fofinha, digamos assim. O Elsa tinha feito esse desenho dela. Achei que era os PNGs, mas ok, então. Aqui temos mais thumbnail. Essa daqui é uma moça minha, a Vaca, mas não, esse não é o nome dela, é só um apelido. Porque o Vaca é de vaca caolha. E daí eu pensei, um apelido poderia ser relacionado com vaca caolha. Aí eu vi que ficava Vaca, e daí o apelido dela é Vaca, mas o nome dela é Uchi. Aqui é Everest, também é uma moça minha. Outra seminha, mas agora eu fiz um redesign dela e tá mais melhor. E tá melhor. Aqui temos a Sunrise, outra seminha. Inclusive eu já fiz um vídeo fazendo o desenho dela. Que no caso foi dessa thumbnail aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver, porque o vídeo tá legal. Esse daqui é um desenho inacabado que eu nunca vou acabar. Essa aqui é uma ossa que eu tinha feito de Ever After High, um desenho aí que eu tava tentando assistir, mas só tem no YouTube, até onde eu sei. E os episódios estão meio confusos da ordem, então não tô conseguindo ver esse desenho inteiro. Você é minha. Eu tive uma ajudinha dela pra criar de uma amiga minha. Thumbnail. Esse que eu tinha feito de um bonequinha minha. Thumbnail. Esse desenho aqui que foi pra um vídeo também. Eu gosto e não gosto muito dele, eu não sei. Eu não gostei dos granulados que eu fiz. E eu faria essa anatomia com um pouco mais de perfeição, porque ela não ficou tão boa. E eu colocaria mais detalhes, mas principalmente na roupa, porque eu tinha feito essa roupa sem nenhuma referência. Então, se eu fosse fazer atualmente, eu colocaria uma referência pra deixar melhor. Thumbnail. Aqui estão os PNGs atuais da Honey e os PNGs da Luna. Eu fiz uma cópia aqui pra... não vou falar. Pra não dar spoiler dos futuros planejamentos aqui pro canal. Thumbnail. Bom, essa foto de perfil que eu tinha feito aqui pro canal, que tava em época de Halloween, então eu resolvi fazer pra deixar um pouquinho mais legal. E eu gosto bastante dessa foto. Ficou muito bonitinho, eu adoro. Bom, thumbnail. Olha, eu gosto muito desse desenho. Eu até terminaria ele. Mas por que você não termina? Por conta desse pescoço de girafa que eu fiz na Andy. Sério, eu não sei se eu tenho como ajeitar esse pescoço, porque eu não sei, ficou muito ruim. Toda vez que eu olho pra esse desenho, eu não consigo desver esse pescoço de girafa aqui. Eu não vou terminar ele com isso daqui. Se tivesse um pouco melhor, eu com certeza terminaria esse desenho, porque ele tá muito bonitinho. Mas com esse pescoço estragou tudo e eu não sei se eu vou conseguir ajeitar isso sem ter que refazer a line art toda. Mas se eu quiser realmente terminar esse desenho, eu acho que vou ter que fazer isso mesmo, viu? Temos esse desenho aqui que eu ia fazer para um vídeo, mas eu fiquei com preguiça. Isso ocorreu 2 vezes, ou até mais, eu não tenho certeza. De eu decidir um tema para um vídeo, só que no final eu ficar insatisfeita com o desenho e colocar outro tema. Bom, essa aqui é a atual foto do canal, que eu gosto muito desse desenho. Vai demorar até eu mudar a foto de novo, porque eu gosto bastante dessa foto aqui. Thumbnail. Esse desenho que eu tinha feito humanizando a Honey, eu gosto muito dele, mas eu faria ela com um rosto um pouco mais infantil, porque ficou meio... não sei explicar. Thumbnail. Quanto thumbnail. Isso daqui eu tinha feito pra poder treinar a anatomia. Thumbnail. Esse desenho aqui eu não gosto muito dele, então eu abandonei. O que é isso? Eu não lembro o que era pra ser isso. Nossa. Eu tava tentando fazer alguma animaçãozinha no Ibispaint só pra ver como que é e saiu isso daqui. Eu até hoje tento, sabe? Mas eu nunca sei que proposta dá pra tal animação. Também porque dá muito trabalho. Thumbnail. Treinando anatomia, eu ia fazer um desenho a partir disso daqui, mas eu não tava gostando muito da anatomia quando eu fui colocar as outras coisas.
E também porque o jeito que eu fiz o corpo não é muito meu estilo, porque acabou ficando um pouco mais diferente do que eu normalmente faço, então... eu deixo só esse negócio aqui mesmo. Eu faço muito isso, como vocês podem ver, né? De só treinar e não fazer nada em cima. Mas... esse aqui é no sketch que eu tinha feito da Luna antes de trazer ela aqui pro canal pra ver mais ou menos como ela seria. Fundo de vídeo que eu tinha feito pra poder colocar quando for o vídeo da Anne e da Luna. Mas essa thumbnail aqui, eu ia deixar ela pro vídeo que a Anne ia responder comentários, mas eu desisti dessa thumbnail porque eu achei que ela ficou muito horrorosa. E daí ficou essa daqui. Bom, quando ia aparecer a Luna, esse desenho aqui que eu ia digitalizar, mas daí eu fiquei com preguiça. Eba! Esse daqui, que é o banner do canal, só tinha dado mais uma agitadinha, porque foi uma inscrita que fez, inclusive, muito obrigada. Eu amei esse banner que você fez, eu agradeço demais. Daí eu só fui dar mais uma agitadinha pra poder caber no negocinho que tem pra colocar. Desenho da Scarlett, eu amo tanto esse desenho, nossa, eu tenho muito orgulho. Porém, eu teria mais orgulho se eu não tivesse usado uma base. Pois é, eu usei uma base pra esse desenho e eu não gosto nada disso. Foi isso que estragou a magia dele. Atualmente eu não iria usar base, claro, né? Ai. Esse sketch que eu nunca vou fazer nada por cima, mas... isso por quê? Porque a intenção era que tivesse uma mão aqui, mas eu não vou fazer essa mão de jeito nenhum. Então eu abandonei esse sketch, eu não sei se eu vou fazer algo nele. É uma seminha, pra variar, só que eu não queria terminar porque eu achei que essa daqui ficou feia. Thumbnail. Esse desenho que eu ia fazer da Yara, da Academia Árvore Dourada, mas eu não gostei muito da anatomia, então desisti. O que especificamente? Eu não gostei do rosto, do cabelo e dessa mão aqui. E da anatomia em geral, sabe? Então eu abandonei. Thumbnail. Esse desenho que eu tinha feito de mim. Thumbnail. A Doce, desenho da Doce. Eu tava com muita vontade de desenhar a Doce nesse dia. Então eu fiz ela. Thumbnail. Ai, caramba, esse negócio aqui que eu ia fazer um desenho, mas eu fiquei com preguiça. Eu vou ver se algum dia eu termino ele, eu acho que eu vou terminar. Se eu tiver com coragem, né? Thumbnail. Esse negócio é porque eu tenho um negocinho de carnaval na minha escola. E daí eu ia de Pink Pie, de Equestria Girls. E daí eu tava meio que vendo assim, mais ou menos, como é que eu iria ficar. Thumbnail. Um desenho que eu recriei de uma inscrita e aqui tá ele todinho. A Ivete Borboleta, o vídeo da Anne e da Luna. Eu gosto muito desse vídeo. Elas de fadinha no carnaval. Elas no karaokê. Tem vários desenhos desse vídeo. Como dá trabalho, viu, de fazer esse negócio, misericórdia. Margot, desenho da Margot completo aqui, tá vendo? Agora, atualmente, eu faço as linhas bem fininhas. Desenho inacabado, que eu nunca vou acabar. Os meus PNGzinhos mais simples, né? Esse desenho que eu nunca vou acabar porque eu não gostei do rosto. Que é da Yumi, eu mostrei de uma amiga minha pro RP. Eu, no meu redesign, né? Thumbnail. Esse desenho que eu tinha feito pra um vídeo, eu gosto bastante dele, mas eu não gosto muito dessa mão mesmo. E do cenário, que tá horrível. Outro desenho pro vídeo, esse daqui ficou um pouco mais simples e silly. Thumbnail. Esse desenho da Amora, eu gosto muito desse desenho. Ficou muito meiguinha, mas eu deixaria um pouco mais detalhado. Thumbnail. Meus PNGs mais, como é que se diz? Mais detalhados, entre aspas, porque esse daqui ainda não tá muito detalhado, tá simples também. Esse daqui era o esbocinho. Um desenho que eu nunca vou terminar. Thumbnail. Esse desenho aqui era um Draw Designer Style. Mas, adivinha, eu tava com preguiça de terminar ele e eu não tava ficando satisfeita, então eu também abandonei. Eu tenho muita dificuldade em desenhar cabelos, eu vou treinar mais disso. Thumbnail, sketch, thumbnail, PNG da Luna.
thumbnail. Aí, esse desenho aqui dos shorts. Caramba. Teve 3 desses, eu tava tentando fazer uma animaçãozinha assim, mais simples. Então eu fiz essa daqui. E esse frame final aqui, eu ia fazer mais outras coisas que eu pretendo terminar. Mas, não, essa animação não tem nenhuma proposta, eu só tava fazendo por fazer mesmo. Isso daqui era pra ser uma pessoinha assim, levantando, mas eu fiquei com preguiça de terminar. E essa animação aqui é do surgimento da Honey. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo para todos os amigos e familiares. Tchau!